eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor, o fogo em nós. Acende o fogo em nós, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje já chegamos à lição de número 8 do nosso estudo sobre o livro dos Salmos. Continuando nossa trajetória sobre esse maravilhoso livro, o qual nós temos aprendido, sendo edificado através da palavra do Senhor, chegamos hoje a mais uma aula, lição de número 8, apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Questionar é um sinal de incerteza, de dúvida, ou até mesmo de falta de conhecimento de algo. Isso faz parte da natureza humana. Nós somos, por natureza, questionadores. As questões, elas nos levam muitas vezes ao aprendizado. Por volta de 3 ou 4 anos de vida, você que me ouve, eu, todas as crianças por volta de 3 a 4 anos de vida, de idade, a criança, ela desperta a curiosidade de entender como as coisas acontecem à sua volta. E isso ocorre devido à construção da sua própria identidade, que acontece na infância. Quando a criança ela passa a se descobrir e ter noção do próprio eu e da importância da sua existência, das coisas que consegue fazer, que consegue ver e até mesmo que consegue ouvir, a partir dessa descoberta ela passa a perceber os fatos ao seu redor, dando uma maior ênfase a como tudo acontece. E muitas vezes a criança ela nos questiona repetidamente, emenda um porquê atrás de outro porquê. Pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Mãe, por que isso acontece? Mãe, por que é assim? Essa curiosidade, essa busca da compreensão do mundo,
é que levará a criança a fazer novas descobertas, aguçando a sua percepção para o aprendizado da vida. Esse processo, ele é normal para uma criança. Mas quando nós crescemos e nos tornamos donos do nosso próprio nariz, possuidores de todas as respostas, esse processo de porquê, esse processo de tentar compreender as coisas, ele se torna um pouco mais complexos quando chegamos na fase adulto. E essa complexidade, ela nos causa muitas vezes angústia, nos causa medo, nos causa incerteza, nos causa dúvidas e até mesmo a incredulidade. Os porquês da vida faz até mesmo a gente começar a questionar ao próprio Deus. Mas por que, Senhor, está acontecendo isso? Mas o porquê, meu Deus, o Senhor permitiste isso? Então veja, os porquês, eles fazem parte da nossa essência humana. E se nós formos vermos dentro da Bíblia, nós vemos exemplos desses questionamentos sendo feitos por adultos. E esses questionamentos de adulto, questionamento de gente crescida, eles são complexos, são porquês difíceis, não são perguntas fáceis de serem respondidas. Eu vou dar um exemplo dentro da Bíblia para vocês de um questionamento de um homem. Abra a tua Bíblia aí, você que está em casa, você que está acompanhando essa aula, abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 21, do versículo de número 7 até o versículo de número 15. Jó, capítulo 21, do versículo 7 até o versículo de número 15. Aí você tenta responder por si próprio esses questionamentos. Começa assim no versículo 7. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda robustecem em poder? A sua descendência, ela se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro, ele gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando, levantam a voz ao som do tamboril e da harpa e alegram-se ao som do órgão. Na prosperidade, eles gastam seus dias e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E o que nos aproveitará que lhe façamos orações? Esse questionamento é de um homem chamado Jó, homem reto, homem íntegro, temente a Deus, que se afasta-se do mal. Porém, esse homem tão fiel a Deus, agora ele está sem filhos, ele está sem riquezas, ele está sem saúde e ele está sem amigos. E quando ele olha em volta, ele olha para o ímpio, ele olha para o homem pecador e vê que esse homem prospera, que a sua família é abençoada, que os seus filhos prosperam, que o seu gado prospera, e ele não vê a vara de Deus sobre a casa deste homem. Aí Jó, ele faz alguns questionamentos a Deus. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Esse homem ímpio, quando ouvia falar do Senhor, ignorava as tuas palavras, não dava a menor atenção para Deus. Quem é o Todo-Poderoso para que nós sirvamos? Como que nós vamos aproveitar o nosso tempo
dobrando o nosso joelho e falando com esse Deus? E Jó lhe questiona ao Senhor: eu não estou entendendo nada, Senhor, porque o ímpio prospera e a minha vida está nessa situação. Você se ousa responder? Esse foi o questionamento de Jó a Deus. Eu gostaria de levantar mais um questionamento, o questionamento de Jeremias. Se você pegar a tua Bíblia, em Jeremias, capítulo de número 12, o versículo 1 e o versículo 2. Jeremias, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 2. Eu vou estar lendo aqui na NVI, a nova versão internacional, para ter uma maior compreensão desse texto. Versículo 1 diz da seguinte maneira: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Aí ele começa a questionar: por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problema? Tu os plantaste e eles criam raízes, crescem e dão frutos. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Aqui Jeremias, ele vivendo todas as tribulações, todas as perseguições de ser um profeta de Deus. Aí ele fala: esses homens são maus, esses homens são ímpios e prosperam. Eles têm o teu nome perto dos lábios, eles até pronunciam o teu nome, mas o teu nome está longe dos seus corações. Aí Jeremias, diante daquela cena, ele começa a questionar a justiça de Deus. Querido, nesse momento eu te convido a que você comece a apresentar ao Senhor os seus questionamentos. Para isso, nós iremos utilizar nesta aula o Salmo de número 73, nessa grande e linda trajetória. Que Deus possa te responder os teus questionamentos. E depois dessa etapa, que nós possamos sair um pouco mais sábios para a glória de Deus. Vamos começar? A nossa verdade aplicada de hoje, ela diz da seguinte maneira: como filhos de Deus, podemos apresentar ao nosso Pai nossos temores, nossas angústias e incertezas. Ei, você tem um Pai celestial que te trata como filho, e aquilo que te causa angústia, aquilo que te causa incerteza, aquilo que está entalado na sua garganta, que você precisa questionar, que você precisa perguntar, eu quero te dizer que Deus, Ele está pronto a ouvir os teus questionamentos. Fale com Deus, questione ao Pai, coloque isso que está dentro do seu coração para fora, que com certeza Deus, Ele terá uma resposta para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. O Salmo de número 73, ele tem como autoria de um homem chamado Asaf. Asaf, que no hebraico significa coletor ou recolhedor. Asaf, ele era filho de Baraquias, ele era da tribo de Levi. Asaf, ele era levita, ele era um salmista, ele era um profeta, ele era um homem encarregado da música sacra nos dias do rei Davi e do rei Salomão. Os chamados filhos de Asaf eram um grupo de levitas que foram influenciados pelo legado deixado por Asaf. Os seus descendentes, que exerciam a mesma atividade, seguindo assim o seu modelo, eram conhecidos como os filhos de Asaf. O que sabemos de Asaf é que ele marcou a sua época, é que ele deixou um legado, é que ele influenciou
pessoas apontam que mesmo após a sua morte, essas pessoas, elas tinham orgulho de serem chamadas de filhos de Asaf. Asaf tornou-se um homem tão célebre, tão memorável, tão respeitado dentro da história ali dos cantores, dos levitas, que mesmo em tempos posteriores ele foi lembrado pelo rei Ezequias, e Ezequias chamou ele como levita e como profeta. Quer ver dentro da Bíblia Ezequias fazendo menção a Asaf, mesmo anos depois da sua morte? Abra a tua Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 28 até o versículo 30. 2 Crônicas, capítulo 29, do versículo 28 até o versículo de número 30. Acompanhe aí na sua Bíblia. Versículo 28 diz da seguinte maneira: e toda a congregação se prostrou quando entoava o canto e as trombetas eram tocadas, tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei e todos quanto com ele se achavam se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o profeta. E o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. Gente, um homem que deixou história, o homem que deixou a sua marca, o homem que fez a obra de Deus, o homem que exerceu a sua função de levita com um orgulho e com um carinho tão grande, que ele deixou a sua marca, que ele deixou um exemplo, que ele deixou um legado. Mas eu quero dizer que até grandes homens que têm um legado e uma história tão linda como Asaf, teve também seus dias de questionamento. E como levita, ele registrou esses seus dias de questionamento através de um salmo, que foi o Salmo de número 73, que eu gostaria agora de ter o privilégio de ler juntamente com você. Abra sua Bíblia aí no Salmo 73, que nós vamos ver como Asaf, ele deixou registrado esses seus momentos de questionamento, esses momentos de angústia, esses momentos de tribulação da sua alma, ele deixou através de um cântico no Salmo de número 73. Vamos estar lendo nesse momento do versículo 1 e até o versículo de número 2 para introduzirmos esse salmo, belíssimo salmo de Asaf, Salmo 73. Versículo 1, ele diz da seguinte maneira: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Foi Asaf que escreveu essas palavras, o grande Asaf. Ele faz logo no versículo 1 uma introdução, uma defesa da sua fé. Ele faz aqui uma apologia daquilo que de fato ele acredita. Ele começa o Salmo 73 dizendo da seguinte maneira: verdadeiramente Deus, Ele é bom para com os limpos de coração. Parece que Asaf, ele se preocupa para que o leitor, quando adentrar esse salmo, quando ele entrar nas entranhas do seu sentimento, nas confusões e nos questionamentos da sua alma, ele possa ter essa frase antes mesmo gravada no seu coração: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Depois de Asaf deixar essa prova de fé, essa confissão de fé, ele começa a fazer agora um testemunho pessoal da sua própria vida. Ele começa a fazer agora uma autorreflexão daquilo que ele passou, quando seus pés
quase, e ele diz, quase se desviaram. Faltou pouco, segundo ele. Daí ele segue explicando o que de tão grave que quase levou à queda de um homem tão devocional a Deus como Asaf. A partir do versículo 3 ele começa a explicar-nos o que levou ele a esse deslize, a esse escorregão espiritual. No versículo 3 ele começa dizendo assim, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui, e águas de copos cheios lhe espremem, e eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento do Altíssimo? Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo e aumentam em riquezas. Questionamentos fortíssimos de Asaf. Mas o primeiro mal que eu vejo que levou Asaf a quase escorregar o pé, a quase desviar-se do caminho, foi o sentimento da inveja. A inveja nada mais é do que um sentimento de cobiça, à vista da felicidade, da superioridade de outra pessoa. É aquela vontade assim indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. Asaf, ele sentiu vontade de usufruir o que os ímpios possuíam. Ele não teve vontade de ser um ímpio, mas ele teve aquele desejo de alcançar coisas que eles alcançavam e que Asaf não alcançava na sua vida. Quem nunca sentiu isso? Que atire a primeira pedra em Asaf. O problema é que isso provoca um mal espiritual terrível em quem sente esta inveja, este desejo, essa cobiça pelas coisas dessa terra. Provérbios, capítulo 14, versículo 30, ele nos deixa um alerta seríssimo quanto a isso. O sentimento sadio, ele é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. E o que Asaf sentiu, e o que Asaf confessa nesse texto, é que ele sentiu inveja dos nécios. Ele sentiu inveja das coisas que eles possuíam. E eu tenho certeza que isso não foi de um dia para a noite. Esse desejo, ele entrou no coração de Asaf e ele começou a corroer ele por dentro. Aí começou a corroer a fé de Asaf. Começou a corroer as suas convicções, a sua firmeza espiritual. Aí quando Asaf menos percebeu, ele já não tinha mais firmeza nos seus pés. Ele já sentia que os seus pés estavam escorregando e se desviando-se do caminho. Cuidado com a inveja, cuidado com a cobiça, com as coisas desta terra. Cuidado. Eu tenho certeza que todos nós, em algum momento, olhou alguma coisa do ímpio, olhou a vida do nécio e teve inveja, teve o desejo de ter aquilo. Cuidado, isso pode te trazer um mal espiritual muito grande, como trouxe na vida de Asaf.
Aí Asaf continua no versículo 13. Eu gostaria que você acompanhasse aí Salmo 73, continuando no versículo 13. Asaf continua a falar: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia eu tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Agora, para piorar a situação, ele começa agora a comparar a sua situação material, a sua situação atual, com o que o ímpio vivia e vive. Enquanto o ímpio esbanjava em prazeres, o que Asaf ele tinha era dias de aflição e dias de castigo. Fez ele questionar até mesmo a sua fidelidade. Será que foi tudo em vão? Será que toda a minha fidelidade a Deus, será que foi em vão me separar das coisas do mundo? Será que foi em vão eu santificar a minha vida? Aí neste momento nós começamos a questionar a Deus. E esses questionamentos, eles vão até um dia que Asaf ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. Esses questionamentos eles perduraram até que Asaf ele precisou ter um encontro real com Deus. E ele nos dá esse testemunho a partir do versículo de número 17. Acompanha aí na tua Bíblia. Aí Asaf diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lança em destruição, como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando os acordares, desprezarás a aparência deles. Asaf passa agora a maior parte do seu tempo. Olha que interessante, Asaf ele era levita. Asaf ele passava a maior parte dentro do templo, mas um dia ele resolveu ir além do templo. Asaf resolve entrar num particular com Deus. Asaf ele não só ficou no templo, mas Asaf agora entra no santuário de Deus. Quantos anos você frequenta uma igreja? Quanto tempo eu ou você passa dentro de um templo? Mas essa aula eu te convido a que você não fique simplesmente no templo, mas eu te convido a você entrar no lugar mais profundo de intimidade com Deus. Adentre o santuário de Deus nas regiões celestiais. Pegue agora a estrada que nos foi aberta pelo sangue de Cristo, e entre com ousadia diante do trono da glória do seu Deus. A partir desse dia, a partir do dia que Asaf ele entrou no santuário de Deus, ele teve as suas questões respondidas. Ele entendeu que o importante não era o momento que ele vivia, mas o fim de cada um de nós. Para os ímpios, eles vivem nessa terra como um sonho, como uma ilusão, mas o fim ele é terrível. Mas para aqueles que esperam no Senhor, há um descanso eterno reservado para as nossas almas. Aí ele continua no versículo de número 21, dizendo assim, assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins.
Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o seu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Asaf, agora ele se sente um total ignorante. Asaf agora ele se sente constrangido quando ele percebe que ele é o homem mais rico da terra, pois no céu ele tem a Deus e na terra ele tem o prazer de ser um levita do Deus Altíssimo, e não tem nada mais que um homem poderia desejar, que é estar na presença desse Deus. Aí ele encerra com o versículo 28, dizendo da seguinte maneira: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Ele concluiu de que não há nada melhor do que se aproximar de Deus e confiar nele e ser o seu embaixador aqui na terra. Quando você olhar para o ímpio e sentir inveja, lembre-se de onde Deus te tirou e para onde você está indo. Não troque uma eternidade com Deus por alguns momentos passageiros de prazer aqui na terra. Aqui encerramos a nossa aula, a nossa meditação do Salmo de número 73. Se você tem questionamentos, querido, se vocês têm perguntas, leve elas para Deus, porque quando você entrar no santuário, Deus com certeza, Ele tem uma resposta para a tua alma, em nome de Jesus. Na aula que vem, já fica aqui o convite para vocês estarem conosco, lição de número 9, um chamado à adoração e um alerta. Essa é a lição, a nossa próxima lição do estudo do livro dos Salmos. Fica aqui o convite para que todos possam estar juntamente conosco, estamos aprendendo juntos da palavra do Senhor. Deus abençoe a tua vida, tenha uma boa semana, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.